vamos fazer uma oração. Senhor Deus, estamos reunidos em Tua presença para estudar a Tua palavra. Ó Senhor Deus, sobre o que Tu queres para as famílias que estão nas Tuas igrejas, Pai. Ó Senhor Deus, seguindo esta mesma temática, Senhor Deus, que tem sido feita. Ó Pai, pedimos que Tu nos ilumine o entendimento para que compreendamos a Tua vontade e que nós possamos, por fim, Senhor, compreender, ó Deus, o que Tu queres que façamos para vencermos, ó Deus, os desafios que as famílias dos Teus filhos enfrentam nos dias atuais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Foi encerrado no último domingo, pelo presbítero Vitor Grando, uma série de aulas falando sobre a família, especificamente o conceito de família. Então, há um interregno entre essa etapa e a próxima que se inicia, se eu não me engano, em agosto, não é isso? E a próxima etapa que se inicia em agosto. E, nesse período, ser ministradas algumas aulas e buscando também atender ainda esta temática, mas já não tão restrita ao conteúdo específico desses interregnos. Nós hoje vamos falar sobre a família cristã e a sua crítica, a crítica que a família cristã faz ou deve fazer à educação secular. Nós utilizamos basicamente nessa aula a obra do John Frame, Doutrina da Vida Cristã, que é uma obra ético-doutrinária e apologética também, sempre mantendo um bom fundo teológico e também com uma perspectiva filosófica de questões contemporâneas da igreja. E, basicamente, ele utiliza como os elementos da fé de um cristão os 10 mandamentos. Quer dizer, as obrigações ético-morais, as obrigações com vistas à santificação do cristão, elas nascem, sobretudo, dos 10 mandamentos. E quando nós falamos, basicamente, da nossa fé, das nossas obrigações de fé, dos nossos deveres para com Deus, ele nos remete ao fundamento de tudo, que é o primeiro mandamento. Então, ele fala do primeiro mandamento e como o primeiro mandamento vai ser um mandamento que vai organizar todo o raciocínio, toda a maneira de pensar e toda a perspectiva de mundo que um cristão tem. Então, nós vemos em Êxodo 20, quando o Senhor dá os 10 mandamentos, entrega a Moisés os 10 mandamentos para que ele seja exibido e para que seja ensinado ao povo, nós vemos no verso 3 o seguinte: não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nos versos subsequentes, uma ordem de não adorar estas coisas e nem a ela prestar cultos, né? Nós somos presbiterianos e a nossa confissão de fé, ela aprofunda, ela marca, a nossa confissão de fé, ela marca esse primeiro mandamento como um mandamento especial e os nossos catecismos, principalmente o catecismo maior, eles aprofundam o significado do primeiro mandamento para a vida de um cristão. Então,
nós temos uma pergunta no Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte, que é a seguinte a pergunta: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? A resposta é: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus e adorá-lo, glorificá-lo como tal. E outras frases são colocadas na resposta sempre com o objetivo de explicitar e aprofundar o significado e o dever que é dado ao homem no primeiro mandamento. Na pergunta subsequente, que é a 105, ele fala o seguinte: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E aí o nosso catecismo dá as respostas, que vão ser as respostas que vão nos encaminhar para o desenvolvimento da aula de hoje. Os pecados proibidos do primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, e aí ele prossegue com outras frases, e eu destaco aqui algumas. Quer dizer, os pecados proibidos no primeiro mandamento são, além desses que eu li, de outros que eles declinam, eu gostaria de destacar os seguintes: a ignorância, o esquecimento, e aí em relação a Deus, né? A ignorância de Deus, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a Ele, quanto a Deus. E ele também destaca outras frases do catecismo: o pesquisar audaz e curioso dos seus segredos, quer dizer, o não contentamento com a revelação de Deus, toda a impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda a aplicação, vontade ou afetos e outras coisas eu desvio de Deus, em tudo ou em parte. E ele coloca também, na própria resposta, outros elementos. Por que eu destaco? Os irmãos vão receber, depois eu vou compartilhar esse resumo com os irmãos. Por que eu destaco essas frases na resposta ao 105 do Catecismo? Porque elas têm um conteúdo de cognição específico, de conhecimento. Elas constituiriam mesmo que os modernos designariam com aquela palavra difícil, né? Uma epistemologia, elas caracterizam uma própria teoria de conhecimento, uma própria maneira de conhecer a vida e o mundo. Então, quando nós, como cristãos, temos uma maneira toda própria de ver o mundo, ou aderimos a uma maneira toda própria de ver o mundo, que é justamente a revelação bíblica, a revelação de Deus, quando nós temos essa adesão, esse engajamento numa perspectiva de ver o mundo e que venha a ser um próprio engajamento no mundo a partir de um modo como Deus estipula, e tendo esse engajamento, essa adesão à fé cristã, nós somos, como pais de família, levados a nos inserir e a inserir os filhos de Deus, os nossos filhos, os integrantes da nossa família, num mundo em que há uma educação secularizada, logicamente nós temos que, em consequência disso, ter uma ação crítica em relação à educação secular. E esse é realmente o tema da aula de hoje, e nós vamos buscar aqui desenvolver os elementos que, por fim, constituem
uma breve crítica ou um breve comentário de uma perspectiva crítica à educação secular a partir da posição cristã. Esse primeiro mandamento ele não apenas nos proíbe a idolatria, ele não apenas nos ordena evitar a adoração a outros deuses, ele nos ensina a evitar a pôr qualquer coisa acima do verdadeiro Deus em nossos pensamentos, em nossas ações e em nossas afeições. O que significa o seguinte, por trás da ordem não terás outros deuses, há uma ordem muito mais ampla. A ordem não terás outros deuses é um comando que existe específico àquela situação, de uma maneira expressa para aquela situação específica, mas que traz um pressuposto por trás dele. E qual é esse pressuposto? Nada pode estar acima de Deus. Nós não teremos nenhuma lealdade, nenhuma afeição ou nenhuma ação que esteja acima daquela que Deus quer que nós venhamos a ter na sua palavra. Por isso é que a educação secular, a educação numa escola pública ou a educação que segue um conteúdo comum, muitas vezes de um currículo cujo conteúdo é legalmente estabelecido para que seja ensinado numa escola pública ou privada e até confessional. E também por isso que quando nós nos deparamos com métodos de ensinar que são descolados e descomprometidos com uma forma piedosa de ensinar, nós aí estamos, por fim, enfrentando um desafio a essa ordem que nos é dada no primeiro mandamento. E esse desafio, ele é vencido através de uma crítica cristã à educação secular. A Escritura deixa claro que a instrução, como todas as áreas da vida, precisa ser feita para a glória de Deus. E isso nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, em que se diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a educação, e o aprendizado deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia estabelece, quanto aos filhos, o seguinte, Deuteronômio 6, versos de 6 a 9, o texto clássico e fundamental da educação cristã. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, o pai hebreu, ou o cristão do Velho Testamento, o piedoso do Velho Testamento, ele tinha o dever de inculcar no seu filho. É essa palavra, e daqui a pouco nós a abordaremos, inculcar na cabeça do seu filho os ensinamentos bíblicos. E, logicamente, como Israel
passou por períodos de apostasia e períodos de cativeiro, eles enfrentaram também, como nós enfrentamos hoje, o desafio de ensinar os seus filhos em uma cultura e em um ambiente anticristão. Eu fico imaginando, por exemplo, um hebreu cativo na Babilônia, ensinando ao seu filho o texto de Gênesis 1:16, em que Deus cria o sol. Naquele contexto de cativeiro, na cultura babilônica, em que o sol era associado à ideia, à divindade de Marduk, Deus cria Marduk. E o mesmo pai, quando ele ensinava os versos 28 a 30 do mesmo capítulo 1, ele falava que Deus criou o mundo como um lugar em que as pessoas poderiam compreender o próprio mundo, a própria criação e dominar a própria criação. O quanto que isso era oposto à herança sumeriana herdada pelos babilônios, de que o universo era uma engrenagem fatalista que submetia até mesmo as divindades. A igreja cristã, em seu cativeiro no presente século, no presente mundo secularizado, também enfrenta desafio semelhante, o de ensinar seus filhos num ambiente em que a maneira de conhecer as coisas é oposto e até adverso à Bíblia. Como Deus esteve com eles, também está conosco e nos deu os meios para que nós possamos nos desincumbir bem desse desafio. Cumpre destacar, meus irmãos, que as crianças elas se encontram em relacionamentos importantes na família. Essas crianças que nós trazemos para a igreja e que vêm aqui, essas crianças, hoje haverá um batismo infantil, essas crianças que são batizadas e que são incorporadas à aliança. Elas estão em relacionamentos importantes na família, na igreja e no Estado. Elas são sujeitas a essas três esferas. Mas, na primeira delas, Deus estabelece uma obrigação delas serem inculcadas acerca da lei de Deus. Então, inculcar, aí, como nós lemos em Deuteronômio, inculcar é imprimir no espírito e na mente das crianças a lei de Deus. Fazer que no entendimento e nas afeições delas surjam os efeitos da lei de Deus. Isso é uma responsabilidade específica dos pais, cujo entendimento é essencial para a vida das crianças, para a vida dos filhos. Então, como foi falado aqui nas outras aulas, os pais têm o dever de ensinar as crianças, de fazer com que elas compreendam e fazer com que as afeições delas sejam afeições corretamente inclinadas ao conhecimento de Deus. Isso não é função do Estado e não é função, podemos até dizer, nem mesmo da igreja. Mas, embora a igreja o faça, é função primordial dos pais. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o entendimento de tua mãe. E quando o texto diz isso, ele está falando não que os filhos sigam os achismos ou experiências místicas ou até mesmo a experiência de vida dos pais. A experiência de vida tem que ser seguida, tem que ser observada e ouvida. Mas o que ele está falando, principalmente, basicamente no texto, é a instrução bíblica dos pais. O que significa dizer que aos pais cabe instrução quanto à vida, mas cabe a instrução bíblica também nas suas casas, nas suas famílias. A instrução não é restrita à família,
da instrução bíblica que vai organizar o entendimento de tudo mais. Então, vejamos, nós vivemos num mundo em que as crianças são instruídos pelas nossas famílias, depois instruídos pela igreja e também instruídos pelo Estado. Mas a instrução que vai organizar, que vai conformar todas as outras, que vai ser o princípio, assim como uma raiz do qual sai um tronco e todos os galhos, vai ser a instrução bíblica recebida em casa dos pais. Biblicamente, o Estado é uma extensão da família, quando essa se torna grande demais para ser governada patriarcalmente. Então, o Estado existe porque é impossível, na complexidade de relações que foram estabelecidas, que uma família ou um clã a tudo organizem. John Frame ele fala que o Estado é o governo das famílias da raça humana, da família de Adão à família decaída. E que a igreja também é uma família estendida, mas que a igreja é o governo da família dos filhos de Adão redimidos. E os cristãos são, ao mesmo tempo, membros da família dos decaídos em suas relações dentro da sociedade e membros da família dos redimidos, a igreja. É aquela ideia de duas pátrias, duas cidades, mas sendo bem claro que a cidade de Deus é a cidade eterna e que a igreja é a família que vai perdurar para toda a eternidade. Desses fatos que nós falamos, de pertencermos a essas duas famílias, decorrem algumas consequências. A primeira é que o Estado não é particularmente competente para instruir as crianças. Delegar a instrução das crianças exclusivamente ao Estado não é uma competência que a Bíblia diz que deva ser do Estado. A Bíblia diz principalmente que, basicamente, o Estado, a espada do magistrado, ela é colocada para punir os transgressores e defender as famílias das agressões externas. Um outro ponto é o seguinte, que o Estado governa a família de Adão, que caiu em pecado. E, ao fazer isso, ele acaba reforçando os aspectos de pecaminosidade. A história demonstra isso. O Estado em si, por si, ele desperta, ele acaba fazendo e promovendo as piores tendências da sociedade por causa da natureza adâmica. É só nós olharmos quando há uma expansão estatal abrangindo todos os setores da vida, como são as ditaduras, o que ocorre? Olhemos para a União Soviética, olhemos para a Alemanha nazista, olhemos para a China e vejamos o que é um Estado totalitário. É um Estado adâmico, é um Estado de natureza adâmica. Um outro ponto é que nenhuma escola pública pode praticar Deuteronômio 6, de 6 a 9. Por mais bem intencionada que seja, ela não teria condições de fazer isso. Por mais neutra, e isso é meio que um sofisma, é meio que um mito, a ideia de neutralidade, ela não poderia possibilitar isso. Daí também nós depreendemos o seguinte, irmãos, que as escolas públicas, e aí quando eu falo escolas públicas, eu falo não só aquelas estatais, mas as escolas que têm que seguir um conteúdo público e uma metodologia de natureza de concessão do Estado. As escolas regularmente se opõem à visão cristã do mundo e da vida humana. Vejamos só Mateus 6, 24. O que diz?
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Está falando do mito da neutralidade. E também outro texto, 12:30, de Mateus também. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É o mito da neutralidade e o fracasso da chamada religião civil. O que é religião civil? Eu vou explicar esse conceito em breves linhas. Religião civil surge após a Revolução Francesa com a ideia de elementos comuns a várias religiões que poderiam ser o mesmo chão para a convivência social e política. Isso, na verdade, não funcionou lá muito bem. A religião civil, de um determinado modo, ela acabou sendo muito abandonada pelos cristãos. Quer dizer, qualquer contribuição do cristão para a contribuição com a religião civil acabou sendo abandonada. Hoje é um movimento para que através da teologia pública, extraindo elementos de história da igreja e também elementos de teologia natural, haja uma contribuição para que, dentro do conhecimento de elementos comuns da religião com o secularismo ou com outras religiões expressivas da nossa sociedade, ache-se um chão em comum. Mas a grande verdade é que as igrejas, ou por desatenção, ou por uma ineficiência apologética, acabaram perdendo os seus elementos de contribuição para a religião civil no mundo ocidental e acabam por se ver hoje um tanto quanto alijadas e substituídas pelo humanismo secular, que acaba assumindo uma espécie de papel de religião civil. Ao tentarem excluir visões religiosas, as escolas públicas acabam ensinando o humanismo secular, que vem a ser uma própria religião civil e que vem a ser também ele mesmo uma religião, no sentido de que exige total lealdade e apresenta um conjunto distinto de padrões para todos os aspectos da vida humana, padrões contrários à Escritura. Então, o humanismo secular, que hoje é aquele que campeia nas escolas, onde há elementos de diversas religiões, e aqui no Brasil, de diversas denominações, porque o Brasil é um país de maioria cristã, ao invés dessas escolas adotarem como religião civil uma religião impregnada ou caracterizada por cores cristãs, elas adotam o humanismo secular, com todas as suas consequências. Ele ensina que a mente humana é o padrão final da verdade. E aí ele traz confusão. A verdade não seria exterior em Deus, não seria objetiva. Mas, no primeiro momento, ele coloca que a mente humana é o padrão final da verdade. E para escorregar da mente humana para a subjetividade, o caminho é curto. Ao mesmo tempo, o humanismo secular ensina que não há um padrão final, que não há uma verdade absoluta. A única verdade absoluta que existe para o humanismo secular ensinado é ele mesmo. Nada pode ser ensinado fora dele. Esse humanismo tem aspectos irracionais dentro dessa perspectiva, que nós vemos nas escolas hoje, principalmente nas questões de gênero, a linguagem neutra, o aspecto irracional disso tudo, mas coroado pelo humanismo secular como virtude, é enorme. Questões de gênero, banheiros para o mesmo sexo, banheiros neutros, né?
esportes escolares em que homens que se declaram mulheres competem em esportes femininos, mesmo tendo explosão muscular e força maior. E além das consequências dessa radicalização iluminista, com uma crítica pejorativa do cristianismo, uma degradação moral sadeana. Marquês de Sade, ele leva para as relações afetivas ao extremo o iluminismo. É uma expressão iluminista. E aí, quando eu falo degradação sadiana, é nos relacionamentos, no aspecto que nós vemos hoje, que até é coroado na nossa cultura, como, por exemplo, um rapaz que se dedica a enganar conscientemente uma moça, apenas seduzi-la, e conscientemente faz isso. Ou uma moça que, perante as suas amigas, demonstra o interesse de seduzir um homem casado apenas para demonstrar. São degradações que as escolas, por não terem comprometimento piedoso, eventualmente as escolas e universidades podem até elogiar tal tipo de conduta, ou serem permissivas com o ambiente moral onde tal conduta acabe por acontecer. Então, é nessa cultura que nós vamos ter que nos defrontar, é com esta cultura que nós vamos ter que nos defrontar criticamente. Dificilmente na escola pública a construção de relacionamentos estará sob influência de uma disciplina piedosa. Então, um aspecto da crítica cristã à educação secularizada é esse, é que nas escolas desenvolvemos relações, que podem ser tanto relações de coleguismo, como podem ser relações de amizade. As relações de coleguismo, os colegas, eles se esforçam em conjunto pela manutenção das condições comuns necessárias à busca bem-sucedida dos objetivos de cada um deles. Numa escola, todos nós queremos que o professor venha dar aula, ou todos nós queremos que a sala, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, esteja bem refrigerada e que os meios estejam disponíveis. Isso desenvolve o caráter de coleguismo. Nós compartilhamos a matéria com aquele aluno, aquele nosso colega que não veio, comentamos o que houve de interessante na aula, quando ele não pôde comparecer. Tudo isso é relação de coleguismo. Mas também a escola se presta a construção de uma relação de amizade. Na relação de amizade, desenvolvida também numa escola secular, o que existe é a alegria e a busca conjunta da autoconstituição e autorrealização. Quer dizer, na amizade, as pessoas, elas se alegram pela autorrealização do outro e elas se autoconstituem, elas compartilham valores, experiências, propósitos e alegrias, não só para si, mas para com o outro. E, logicamente, num ambiente de educação secularizado, caracterizado pelo humanismo secular, em que os valores da piedade cristã estão afastados, há uma possibilidade muito grande de que a amizade, essa autoconstituição, a amizade seja caracterizada como uma amizade iníqua. E vai ser aquela amizade que está naquele texto que eu até escrevi um texto outro dia sobre isso, um ou outro ajudou, é o seu amigo, disse, esforça-te. Parece bonito, né? Mas eles estão construindo ali um ídolo. E
é possível uma amizade dessas. E num ambiente de humanismo secularizado, é possível que a construção da amizade acabe por ser um elemento secularizador do jovem cristão. É por isso que quando um cristão entra sem o apoio da sua família e da sua igreja, o apoio espiritual e bíblico, no sentido de instrução bíblica, ele entra numa faculdade ou numa escola de ensino médio e ele passa a conviver num ambiente secularizado. Se ele não tiver uma capacidade crítica em relação a isso, ele sai secularizado dessas instituições. Educadores públicos geralmente rotulam as visões dos pais e das igrejas de seus alunos como antiquadas, sendo as escolas públicas dirigidas por pessoas que não têm qualquer simpatia por cristãos ou por outros que discordem do consenso humanista secular. Nós vamos compartilhar essa aula depois, se os irmãos autorizarem, no grupo do WhatsApp da igreja. Faltaram alguns pontos aqui, mas a hora já se vai. Está na hora de nós terminarmos a nossa aula. Mas eu espero ter contribuído para que nós tenhamos esses elementos como material para uma reflexão sobre a importância de nós prepararmos criticamente os jovens e as crianças da igreja para se inserirem num contexto de educação secularizada e em seu contexto de educação caracterizada pelo humanismo secular. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por esses momentos e que possamos, Senhor Deus, estar em sintonia, ó Deus, com a Tua palavra e termos força e capacidade, ó Deus, que vem de Ti, para preparar os jovens e as crianças e a nós mesmos para desafio tão grande, ó Deus, que nós enfrentamos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.